Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao painel 7, referente ao uso da inteligência artificial e as inovações em geoinformação aplicada à mineração. Antes de mais nada, agradeço ao IBRAM por essa oportunidade de estarmos discutindo esse assunto tão inovador e disruptivo na nossa indústria. E a todos vocês da nossa audiência e aos painelistas. Então, eu vou passar rapidamente aqui na apresentação dos painelistas. Imediatamente aqui ao meu lado temos a Bartira Carvalho, que é Regional Sales Manager da Datamine, aqui para as Américas. Na sequência temos o José Moreira, que é CEO da Inomotics Brasil e também responsável pelas operações da Colômbia e Argentina. Na sequência, Patrícia Procópio, diretora de Planejamento, Inovação e ESG da Hexagon. Ela também é CEO da Newverse e presidente da WIM Brasil. Ainda também temos o Thiago Fontes, que deverá estar se juntando a gente aqui nos próximos minutos, que é executivo de tecnologia e de marketing da Huawei do Brasil. Pois bem, pessoal, eu vou dar uma passada aqui em como é que nós vamos estruturar aqui o painel. Então, a gente terá uma breve discussão aí, inicialmente, contextualizando o que é inteligência artificial. E na sequência teremos 4 temas referentes ao tópico abordado aqui. Então, teremos uma apresentação de cada um dos painelistas, deve ser da ordem de 12 a 15 minutos, e aí, na sequência, nós seguiremos aí para um painel, uma discussão ampla, onde a gente encoraja a participação da plateia e o uso do QR Code para enviar as informações e as perguntas que vocês gostariam que fossem questionadas aqui dentro do painel. Pois bem, pessoal, a gente tem que o tema da inteligência artificial ele já vem sendo discutido há muito tempo, né? Ele começou a ser materializado dentro da academia aí na década de 50 e ele vem tomando uma proporção cada vez maior justamente por conta das nossas capacidades de processamento e isso aí torna necessário que a gente comece a abordar cada vez mais esse assunto, né? A inteligência artificial ela é um conjunto de tecnologias que permitem que computadores simulem a inteligência humana e realize tarefas de forma autônoma, aprendendo com base nos dados que recebe. Então eu gostaria de dar o início a essa parte aqui do nosso painel, justamente perguntando para o José e posteriormente para a Bartira, por gentileza, onde podemos aplicar e quais são os processos que temos a possibilidade de aplicação da inteligência artificial na mineração. Bom, a gente tem uma expectativa muito grande, né, de aplicar, de preferência, em toda a cadeia de valor da mineração. Eu acho que a gente tem sempre que considerar, primeiramente, o aspecto ético, né, além de todo o potencial da tecnologia. A mineração, eu acho que tem cada vez mais estado em evidência. A gente tem trabalhado muito para a mudança da imagem da mineração e a preocupação enorme com relação sempre a custo, redução do tempo, dos processamentos, tomada de decisão com mais eficiência, que possibilite a gente acelerar tudo que a gente precisa com relação à produção de bens minerários, mas ao mesmo tempo manter os critérios éticos, de segurança, respeito ao meio ambiente. Então a inteligência artificial vem como uma ferramenta imensa de potencialização de tudo que a gente vem precisando melhorar no nosso segmento, mas com o cuidado de como fazer a aplicação disso. No caso da minha experiência, eu tenho visto a aplicação com segurança na parte de melhora dos processos de trabalho diário, análises de múltiplas quantidades de dados, previsão de informações onde o ser humano não consegue facilmente ter o poder de análise, às vezes otimização de amostras, por exemplo, usar o máximo de informações de amostras de baixo custo, enfim, previsão de modelos. E no final também até atividades diárias como suporte. Essas já são interfaces onde a gente já tem aplicação, no nível do dia a dia do trabalho dos profissionais em geociências. É isso. Uma das coisas que a Bartira já adiantou não é mais uma questão de se teremos inteligência artificial, é quando e como. Está no processo. A mineração ela tem sua escalada tecnológica, cada indústria ela tem uma velocidade diferente de absorção de novas tecnologias. A gente olha para algumas outras indústrias como automotiva, aeroespacial, a gente já vê o uso mais decorrente desse tipo de tecnologia, mas já começamos a enxergar agora na mineração. Então é muito questão de tempo, curto tempo a gente já vai ter aplicações. Parte daquilo que a gente vai apresentar para
Eu vou trazer alguns exemplos da onde a gente já existe a aplicação de digitalização e inteligência artificial na mineração, e vai ser bem bacana compartilhar isso com vocês. Perfeito, muito obrigado, José Bartira. Passando para a próxima pergunta aqui, direcionada à Patrícia e também para o Thiago, né, por gentileza. Como vocês enxergam que a inteligência artificial e a informação trazem novos horizontes para a indústria? Bom, gente, bom dia a todos e todas. Sempre muito bom estar aqui na Exposibran e ter vocês aqui presente e trazendo temas tão relevantes. Eu acho que todos nós estamos aqui buscando essa nova transformação do setor mineral e falar um pouco de tecnologia e trazer para nós, para essa discussão, falar sobre inteligência artificial, então, melhor ainda. Bom, gente, no dia a dia, a gente já está usando a inteligência artificial há muito tempo, né, em várias aplicações diárias. Eu gosto de fazer muito essa comparação. Às vezes a gente leva esse tema, né, para o meio industrial com uma certa complexidade, mas você veio aqui para o Exposibran com o seu celular e você, por muitas aplicações, você usou inteligência artificial desde o carro que você pegou e é disso que a gente está falando. A gente precisa também desmistificar um pouco. Então, a inteligência artificial, ela vai ser cada vez mais utilizada. Nós estamos numa era, né, de transformação mesmo, tecnológica, né, passamos pela digital e agora a gente começa com a inteligência artificial acelerando alguns processos, mas eu vou sempre fazer uma ressalva de que a gente precisa utilizar da melhor forma, como qualquer tecnologia precisa ser analisada para ver como que ela vai ser utilizada. Agora, que vamos melhorar nossos processos, podemos ser mais inovadores, responsáveis e sustentáveis, eu acho que essa é a grande sacada da inteligência artificial que vai nos reservar essa possibilidade aí de uma indústria mais responsável. Bom, primeiramente, bom dia. Peço desculpas a todos vocês pelo atraso. Tive um pequeno problema de transporte aéreo, mas pelo tempo e disponibilidade de vocês, agradeço a atenção, agradeço ao pessoal do IBRAM, né, principalmente o Daniel aí, que me deu um suporte imenso para poder chegar até aqui. E um tema tão importante, né, sobre inteligência artificial, principalmente quando a gente encara a indústria. Como você mesmo mencionou, né, a gente usa o dia a dia a inteligência artificial, só que dentro da indústria ele parece ser um paradigma, porque você começa a conectar as máquinas e você começa a trazer uma configuração diferente do dia a dia. E essa configuração diferente, ela vai impulsionar para que tenha uma melhor eficiência e uma melhor segurança, principalmente num ambiente tão hóspede que é a mineração, onde pode proporcionar, principalmente para as pessoas, né, maior confiabilidade no seu trabalho e maior eficiência profissional. Eu acredito que a inteligência artificial está passando por um momento muito grande agora na questão de generativa. A gente vê a inteligência artificial aí desde os anos 70, na coleta de informações, no uso da matemática, começou a avançar para o data mining, computer vision, só que agora essa geração e a responsiva da inteligência artificial requer principalmente uma rede, uma arquitetura de conectividade para que as informações possam serem carregadas e elas serem baixadas. E aí que a conectividade ela entra como um papel fundamental. Eu acredito que essa transformação digital da indústria ela vai aproveitar todas as principais características das novas redes de geração que estão chegando. Perfeito. Patrícia, Thiago, muito obrigado. Acho que para a gente encerrar esse arco inicial aqui, eu gostaria de que cada um de vocês trouxesse as percepções quanto aos desafios dessas aplicações aí de inteligência artificial e o que a gente pode esperar. Acho que a primeira coisa que sempre vem à minha mente quando eu penso, né, é que o conceito de que a inteligência artificial ela precisa ser treinada. Todos os modelos, né, tudo que a gente viu é usado até hoje depende muito da informação que falam de input, né, de informações para todos os modelos, todas as técnicas que existem, e também falam muito da forma como as perguntas são feitas. Para clareza de respostas, a gente precisa saber as perguntas, né? Eu acho que na área de geociências, às vezes, a gente tem alguns desafios que nem as perguntas estão muito claras, então
acho que a gente tem um grande desafio aí em como que a gente treina e prepara a inteligência artificial para a mineração e como a gente consome ela também, considerando coisas que o nosso grupo aqui do painel já falou, né, sobre ética, sobre segurança nas decisões. Então, para mim, e também o tempo certo. Eu acho que é muito importante, a gente que já tem mais experiência no setor, a gente já viu várias novidades tecnológicas, né, que chegaram, altas expectativas com relação ao que vem, e se a gente perde a onda da implementação, mudando o dia a dia das pessoas, eu acho que também é um certo risco que a gente corre de ter uma grande ferramenta que não é utilizada em todo o seu aspecto de poder, né? Essa é uma reflexão que eu trago. Pensando como risco, eu vejo a falta, talvez, de percepção dos líderes, das lideranças, das grandes empresas, de começar a investir nisso. Então, quanto antes começar, a Bartira trouxe, é fantástico, é a questão de aprendizagem, né? O algoritmo tem que aprender, ele só aprende com dados, só aprende com utilização. Então, se a gente usar hoje algum algoritmo pronto de mercado, ele não vai ter experiência, talvez, na mineração, ele vai ter experiência genérica de ser humano ou de alguma indústria específica que não seja de mineração. Então, cada vez mais utilizando, a gente vai aumentando esse banco de dados, vai melhorando as perguntas, melhorando as respostas, e com isso a gente consegue tirar os insights que vão de fato se converter no final do dia em produtividade. O Brasil, sendo um dos grandes países produtores e exportadores de minério de forma geral, se a gente também não correr atrás disso, daqui a um tempo a gente está defasado e vamos começar a perder essa posição de vanguarda que nós temos. Então a gente tem que acreditar nisso, as lideranças, as empresas, começar a investir nisso, e não estamos falando de milhões, estamos falando de começar a entender, começar a perceber, começar a pegar os pequenos ganhos, os quick wins que a gente chama, começar a contabilizar isso, materializar, e aí a evolução começa a vir numa escala mais rápida. É isso que, na minha opinião, tem que acontecer. Bom, somando, né, ao que Bartira e o João falaram aqui, eu volto na questão da IA generativa responsável. Eu acho que isso é um ponto extremamente relevante. Eu acho, como eu disse, né, a gente precisa discutir essas aplicações da tecnologia, e a inteligência artificial, gente, ela é uma estratégia da empresa. Ela tem que ser tratada como uma estratégia. Inteligência artificial é assunto para conselho, para board, quais são as minhas diretrizes, qual é a minha missão enquanto empresa, quais são os meus valores enquanto empresa, como eu vou utilizar, quem vai utilizar, de que forma que ela vai utilizar, qual a base de utilização dela, mais uma vez falando de dados, e nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje ainda. Então, acho que esses pontos são extremamente relevantes, ela precisa ser discutida, a gente precisa ter esse entendimento. Qual o meu objetivo com ela? No meu negócio e naquilo que eu trago, né, para o meu mercado, seja ele uma mineradora, seja ele um fornecedor, como que eu vou utilizar isso e o que eu quero ganhar com essa aplicação? Né? Não é simplesmente, né, assim, hoje fica a meta, né? Aplicar inteligência artificial em tal coisa assim, sabe? Não é? Para quê, né? Para quê? Né? Minha performance desse ano vai ser inteligência artificial. É legal. Né? Então, como que a gente vai fazer isso? E aí, nesse conceito, gente, assim, aqui até falando do conjunto de empresas que estão discutindo aqui hoje, é saber os players com quem você vai trabalhar. Porque é exatamente isso, é a questão da responsabilidade. Essa empresa que eu estou contratando, qual que é o conceito dela? Como ela trata disso? Porque quando a gente começa a falar de dados, tem legislação, quais dados eu posso acessar, cybersecurity, esses dados vão estar, né, provavelmente numa rede, numa nuvem, numa rede, vão ser seguros. Então, por isso eu falo, isso é um assunto de estratégia de conselho. Perfeito. Sem dúvida. Eu concordo com todos os meus colegas aqui. Eu acho que a Bartira e a Patrícia, elas pontuaram bem, principalmente na questão do aprendizado que a Bartira mencionou. É super importante. Quando você tem muitos dados, é que nem um exercício de matemática. Quanto mais você praticar o exercício, melhor vai sair o seu resultado, quanto mais exato você vai ter. E saber utilizar esses dados de uma maneira, de uma eficiência, ela tem que vir realmente de uma posição estratégica da empresa. A inteligência artificial, ela está aí para justamente ajudar no aumento
operacional da indústria e, principalmente, mitigar todos os riscos que a indústria passa. Por isso que ela está aí. E ela, com certeza, vai mudar muitos aspectos, principalmente nas etapas dessa transformação, por exemplo, em você aproveitar um recurso natural e entregar ele na matéria-prima. Como que você vai aproveitar esse recurso, extrair esse recurso natural de uma maneira ideal? Como que você vai conseguir gerar um material em que você não tem que extrair mais recursos naturais? Então, eu acho que, principalmente para a mineração, a inteligência artificial vai ter um papel fundamental nessa extração desses minérios e melhor aproveitamento dos recursos naturais. E o nosso país, gente, ele é abundante de recursos naturais. É saber retirar esses recursos com muito cuidado e saber aproveitar principalmente o comércio de exportação desses recursos, na transformação dele. Perfeito, pessoal. Agradeço aí esse início aí que a gente teve, né? Eu esqueci de me introduzir, né? Meu nome é Daniel Fontoura, sou gerente de planejamento de mina de longo prazo, recursos e reservas da Mosaic Fertilizantes. E agora, na sequência, nós vamos falar aí, abordar o tema 1 com o Thiago Fontes, onde ele vai nos trazer aí os aspectos de como tornar a indústria de mineração mais segura e eficiente. Pedir para a técnica trocar aqui para nós. Acho que eu vou ficar em pé, então. Pode ser, Daniel? Vou quebrar um pouco o protocolo. Pessoal, muito bom dia, né? Novamente, eu sou o Thiago. Até alguns dias atrás, eu estava posicionado na área de ecossistema e marketing da Huawei do Brasil. E recentemente a gente teve uma mudança lá. E agora eu estou na área de estratégia e desenvolvimento de negócios. Os últimos 5 anos, pessoal, eu andei trabalhando fortemente no desenvolvimento do 5G aqui dentro do Brasil, conversando diretamente com a Anatel, com todos os players, né, com o Ministério das Comunicações, para poder trazer essa tecnologia de rede móvel que ela é tão importante. E dentro da Huawei, eu consegui desenvolver alguns projetos que foram principalmente assim, algumas quebras de paradigma dentro da indústria, utilizando a tecnologia do 5G. Como, por exemplo, o nosso armazém inteligente que fica na cidade de Sorocaba, que hoje conta com 7 aplicações digitais lá dentro. A nossa fábrica, que fica em Jundiaí. O programa Agricultura do Futuro, que foi feito em 2020 junto ao governo de Goiás. O caminhão 5G, que rodou por 2 anos, de leste a oeste, de norte a sul, no Brasil inteiro, trazendo um pouco mais do conhecimento do 5G, nuvem, inteligência artificial, além de nossas plataformas de marketing, que nós temos justamente para engajar todos os nossos clientes e todos os nossos parceiros. E pensando justamente nisso, é aí que a Huawei ela se situa. Vamos ver aqui. Eu acho que não está indo aqui, Daniel. É o verdinho, né? O verdinho aí. Não. Uma pequena falha técnica aqui, pessoal. Não, volta um. Volta um. Bom, pessoal, retomando aqui, é aí que a Huawei ela se situa. A Huawei é uma empresa líder em tecnologia de informação e comunicação, porque a inovação faz parte do seu dia a dia. Hoje nós conseguimos entregar digitalização para todos os consumidores, para as operadoras e para as empresas e para as indústrias. Aqui no Brasil, em torno de cerca de 63% da rede móvel 5G é fornecida pela Huawei. E hoje, aproximadamente 97% das conexões de internet passam por algum equipamento da Huawei. E a Huawei ela atua principalmente em 5 principais unidades de negócio. A unidade que fornece toda a parte de infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação. A unidade de cloud, que aqui no Brasil nós já estamos já há quase 5 anos com 3 zonas de disponibilidade. Uma unidade de dispositivos inteligentes, energia renovável e nos últimos 2 anos a Huawei tem investido numa indústria automobilística. A Huawei não é produtora de carro, não é fabricante de carro. Na verdade, os veículos eles começam a passar por uma transformação
do V2X para o CV2X, que o veículo ele começa a ser conectado. E toda aquela inteligência que está ali dentro, que nós aqui, principalmente alguns de vocês que trabalham na área de mineração já têm visto, câmera, lidar, radar, tudo isso gera um monte de informações que é preciso você ter uma unidade processadora para poder gerar, né, um resultado com relação a esse veículo para ele se tornar totalmente autônomo. E aí que a Huawei entra no centro da inteligência. Um dos principais destaques que a Huawei teve foram que desde o ano até o ano passado, início desse ano, nós tivemos mais de 100 redes 5G em todo o mundo, sendo a primeira, né, em geração de redes industriais. Todos os nossos equipamentos já contam com chipsets com inteligência artificial, são mais de 50 chipsets, ou seja, todos os produtos da Huawei, de alguma maneira, ele tem uma inteligência artificial ali embarcada. A Huawei lançou também, no início do ano passado, o Pangu, que é a inteligência artificial da Huawei. O Pangu ele é um modelo largo, que ele está disponível em todas as zonas de disponibilidade da Huawei, que são mais de 80 em todo o mundo. Inclusive, ano passado, a Huawei, ela teve, o Pangu da Huawei, ela teve uma descoberta muito efetiva com relação a um tufão que estava chegando no norte do Japão. Geralmente, essas descobertas de tempo, elas levam em torno de 5 horas. E o Pangu da Huawei levou em cerca de 10 minutos. E também, né, a questão dos veículos, né, conectados, que ano a ano isso começa a crescer. E para a gente falar um pouco, né, da inteligência artificial, a gente tem que entender essa tendência da inteligência artificial. Vamos ver? Agora foi. A inteligência artificial está presente desde o início do século. A questão da cibernética, a questão do computer vision, a questão da linguagem aprendizada, do deep learning, tudo isso foram aspectos que fez com que a inteligência artificial chegasse no patamar que está chegando hoje em pleno 2024, na IA generativa. Só que essas informações, elas não podem ficar ali armazenadas dentro dos dispositivos, elas têm que subir para uma plataforma. Essa plataforma ela precisa ter uma robustez enorme para processar e ela precisa entregar. E uma maneira de fazer isso daí é através de uma rede bastante eficiente. E aí que entra o papel da rede 5G. A rede 5G ela consegue fazer com que o AI se destaque ainda mais, porque você tem um melhor aproveitamento dessas informações. A rede 5G, hoje, ela tem 3 principais pilares. O primeiro pilar dele é de uma conexão massiva, ou seja, ela pode suportar todos os dispositivos. Então, se a gente olhar, por exemplo, numa indústria de mineração, você tem desde telemetria até mesmo informações de vídeo. E todas essas informações podem ser carregadas dentro de seus diversos dispositivos. O 5G, ele possui uma baixa latência, que ajuda na resposta mais rápida da informação. A rede 5G também possui uma alta largura de banda, que suporta o transporte de todas essas vias. Só que tem uma outra característica que todos não sabem, que quando as redes começam a ficar digitais, elas são sujeitas a ataques cibernéticos. A rede 5G, ela é 100 vezes mais segura do que as demais redes. Ela possui dados de criptografia em torno de 256 bits. Isso é mais do que o dobro da rede do 4G. Sem contar que uma informação, quando trafega dentro da rede 5G, ela não é checada apenas na origem e no fim. Ela é checada em todo o seu meio. E aí que é uma maneira que a gente começa a identificar quais seriam os principais problemas dentro da mineração. O primeiro deles é a questão da segurança. É um ambiente bastante hóspito, onde você tem explosões, você tem tráfego de minério muito grande, você tem caminhões, você tem uma série de setores e etapas ali dentro que oferecem um risco às pessoas. Desde os anos 80, esse risco começou a ser mitigado. Reduziu bastante, mais de 90%, mas ainda há um risco predominante ali dentro. Sem contar que cada um dos seus processos, eles começam a deixar de ser manual para começar a serem autônomos, a serem controlados remotamente, a utilizar um tipo de meio digital. E aí que a conexão a cabo, a conexão com baixa largura de banda, não se sustenta. E é como a gente enxerga, principalmente, como que essa mineração, ela precisa, a operação dentro da mineração, ela precisa ser digitalizada.
Primeiramente, é importante você ter uma visualização completa. Todos os dispositivos ali presentes, eles começam a extrair esses dados que vão ser aproveitados pela AI de alguma maneira. O controle remoto, ele começa a ficar cada vez mais predominante dentro de uma operação de mineração. E não é apenas o controle, tem AI ali embutida. Sem contar a automação. Os veículos autônomos, eles começam a trabalhar e começam a ter uma independência dentro daquele ciclo, dentro daquele meio. E é aí que a gente traz todo esse conceito de entender como que a AI está presente em cada um desses processos. Seja no processo de transporte, seja no processo de mecanismo, seja no processo de olhar a fiscalização dentro daquela mina, seja no processo auxiliar, seja até mesmo no processo de extração. E aí que existe a inteligência artificial por detrás. O Pangu, que é o modelo largo da Huawei, foi aplicado na China, no caso de uma mineradora localizada na província de Sichuan, em que um largo modelo conseguiu juntar todas as etapas em um grande aproveitamento de Big Data para que você pudesse fazer o deployment, o treinamento e a resposta dessas informações. Só que tudo isso só foi necessário a partir do momento em que você tem elementos de transformação digital. Você tem uma boa conectividade, você tem um bom compute para poder trazer todo esse resultado. E aí, pessoal, que é como a gente enxerga as minerações inteligentes, que elas passam a fazer com que os seus processos contam com cada vez mais segurança. E o 5G ele vai conseguir fazer com que essa inteligência, né, dentro do ambiente de mineração, ela seja cada vez mais efetiva. A conexão, por exemplo, Wi-Fi, além de ela ser limitada por causa da distância, ela possui algumas barreiras de que você pode ter uma performance não tão estável. A rede com fio, ela já não torna uma rede tão eficaz dentro de uma mineração aberta. E o 4G ele é um limitador com relação à largura de banda. É aí que o 5G ele começa a impulsionar todos esses elementos, todos esses processos, para que você possa ter um aproveitamento ainda mais da inteligência artificial. Sem contar que o 5G, as antenas, ela conta com uma característica chamada Massive MIMO. O Massive MIMO, que é o multi-input, multi-output, ele faz com que todo feixe de cobertura, ele não fica apenas fechado em um elo. Todos os feixes são dedicados a cada um dos dispositivos. E por ela poder suportar mais de 1 milhão de dispositivos, esses feixes eles são abertos tanto na horizontal quanto na vertical. Sem contar que você pode ter um melhor aproveitamento das frequências do 5G. Além do 3,5, do 2,3, o 26 GHz, ou seja, as ondas milimétricas, são perfeitas para esse ambiente de mineração aberta, porque você não tem nenhuma barreira e você tem cada vez mais dados sendo extraídos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de arquitetura, de uma solução de uma mineração inteligente. Ou seja, tudo que a gente vê aqui dos processos dentro de uma mineração, eles podem ser conectados a um dispositivo que ele vai ser um gateway de abertura dessas informações a serem transferidas através de uma rede totalmente robusta como uma rede 5G, para que essas informações possam ser levadas a uma nuvem. E dentro dessa nuvem você tem um autoprocessamento. Ou seja, você vai conseguir fazer com que todas essas informações e o monitoramento de toda a mineração possa ser feito em tempo real. E aí que a AI começa a se tornar predominante. E eu trouxe alguns casos de uso para a gente poder dar uma olhada, como por exemplo, né, a direção autônoma. Quando a gente pensa em direção autônoma, não é apenas o veículo indo para frente, para trás ou para um lado ou para o outro. O próprio veículo ali embarcado, ele precisa de uma inteligência. Ele precisa de câmera, ele precisa de radar, ele precisa de lidar, ele precisa de uma série de dispositivos, de maneira onde que ele possa identificar quem que é o veículo que está na frente, quem que é o veículo que está atrás, para ele poder seguir uma determinada sequência, para ele aumentar a sua velocidade, para ter uma eficiência operacional. Ele precisa também identificar as áreas de sombreamento, que se passa uma pessoa, se você tem um caminhão ali disponível, ele tem que ter uma ação ali presente. Sem contar que ele tem que ter também, né, identificações de colisão e interseção. Tudo isso faz com que você traga maior segurança, maior efetivação e também uma certa economia, principalmente com relação ao uso de combustível e ao uso de pneus. Além disso, né, o monitoramento da mineração, né, isso aqui é um exemplo que nós tivemos
dentro de uma mineração lá na China, de carvão, que o uso da inteligência artificial ajudou a diversos controles junto com a Huawei Cloud. Você juntando a cloud com a AI, você consegue monitorar, por exemplo, uma esteira onde você tem todo o tráfego do minério, para identificar se naquela esteira, com certeza você está trafegando o minério correto que vai fazer toda a extração. Sem contar no monitoramento das pessoas que estão ali presentes, principalmente em mineração mais fechada, mineração profunda. E todo esse monitoramento requer uma série de informações e uma série de dados. Tudo isso tem que ser levado, por exemplo, para ser processado e para ser entregue. E aí, pessoal, que a Huawei traz, além da sua nuvem, que está presente aqui no Brasil, a Huawei tem um portfólio completo, fim a fim, de elementos de rede, de infraestrutura de TI, que vai desde o core até o terminal, para que ele possa ser empregado dentro da mineração. Nós estamos com um stand aqui. Se vocês tiverem um tempinho, vão nos visitar, vão conversar com nossos especialistas. Agradeço mais uma vez o tempo e a disponibilidade de vocês. E vamos junto, carregar e trafegar nessa nova era da transformação digital dentro da mineração com inteligência artificial. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago. Vamos dar seguimento aqui ao nosso segundo tema com a Patrícia Procópio. Só gostaria de lembrar aí a plateia, né, e incentivar que vocês enviem perguntas para que a gente tenha discussão aí no nosso painel e possa aproveitar os questionamentos de vocês, ok? Joia. Gente, então, vamos rapidinho aqui falar mais um pouco sobre, reforçar alguns temas que são importantes. A gente procurou trazer aqui alguns conceitos, dividimos aqui o nosso painel com o Thiago, trazendo um pouco, da questão de rede, que é essencial para fazer toda essa conexão. E eu vou falar aqui também um pouquinho do que a gente precisa entender sobre a inteligência artificial, sobre a tecnologia em si, como que ela funciona, e também da questão dos dados, Então, só para dar um contexto aqui um pouco, gente? Então, eu sou diretora na Hexagon, tem 3 anos que eu estou na Hexagon, e aqui eu venho aprendendo o que é uma empresa de tecnologia global, com uma série de tecnologias que a gente pode utilizar e poder fazer essa conexão. E nosso grande desafio trazer todas essas soluções para o nosso mundo da mineração. Então, a Hexagon é uma empresa de tecnologia, especializada aí, principalmente na captura de dados, e estamos envolvidos aí desde as soluções corporativas de negócio, mas também nas áreas de autonomy position, geosystem e também de segurança. E trouxemos agora, depois vocês podem passear lá no stand para conhecer algumas de nossas soluções. E é isso, gente, captura de dados, Então, nós vamos falar de um processo, a gente precisa de rede, a gente precisa de integrar esses ecossistemas aí através dessa rede, vão integrar todos os processos e estamos aí, então precisamos de quê? De capturar e processar os nossos dados. E é isso que a Hexagon vem fortemente se envolvendo para trabalhar. E a gente percebe que o uso das tecnologias, é cada vez mais crítico nessa questão. O que é a transformação digital, gente? A gente sempre atuou através do mundo físico, o Thiago mostrou bem alguns exemplos ali, do mundo físico, e a gente migra cada vez mais para o mundo digital. Então, a gente precisa aí de transferir todo esse conceito do físico para o digital. Então, vamos ter rede, internet das coisas, nós vamos representar o nosso mundo digital como? Que é o que a gente chama aí de digital twin, de gêmeos digitais, já chamaram de metaverso. E é isso, a gente precisa representar esse processo para, de alguma forma, fazer essa integração e fazer essa ação. E com isso, o quê? Dados que geram dados, Big Data, e as soluções embasadas aí na rede, mas aí a inteligência artificial ainda, a gente está numa ponta de um iceberg, gente, tem muito para saber e para aprender. E rede ainda é um grande gargalo brasileiro. A gente na Hexagon muitas vezes se prende muito a essas questões, exatamente, porque você traz a solução, traz o contexto, mas você vai para situações e lugares, principalmente quando a gente fala então em exploração mineral e a gente vai para áreas que você não tem o conceito, e muitas vezes as próprias
mineradoras buscam isso. Então, a gente tem aí esse grande desafio e você tem uma ambição de utilizar, mas acaba tendo algumas dificuldades. E essas dificuldades que a gente precisa estar aqui juntos discutindo e completando aí esse ecossistema. E algumas, né, a gente vai ter, né, esses catalisadores, como eu falei, reforçando mais uma vez, né, o que o Tiago está falando aí. Então, muita ação, né, nas autonomias aí, nos processos de robótica cada vez mais robotizados, o processo do digital twin, essa indústria e o foco ESG, gente. E como eu disse, hoje com a inteligência artificial, a gente vai poder ter a habilidade de confrontar uma série de planos de informação diferentes, de coletas de dados, muito bem coletados, com toda a questão de fazer todo esse drive da coleta do dado e do armazenamento do dado, para poder fazer essa interação e com o foco, né, de ESG, de mudanças climáticas, de sustentabilidade. Então, é esse processo que a gente consegue, então, começar a ter uma possibilidade de, inclusive, simular mais, planejar melhor do que correr para apagar o fogo, né? Então, é isso. E as grandes consultorias, o que elas vêm trazendo nesse conceito do uso da inteligência artificial, né, e dessa transformação digital? Que a gente está nessa fase atual, que ainda depende muito do que é visto. A gente ainda está numa fase, né, centro de operação remota, mas são 10 centros, são 20 centros. Né? Então, a gente está nesse momento de fazer esse design colaborativo, conectar esses espaços para fazer essa construção, né, digital mais integrada e ter os sistemas realmente reproduzidos digitalmente. E segundo, né, aí, trazendo uns dados da própria Deloitte, que são os grandes ganhos que nós vamos ter com essa transformação digital e com essa utilização cada vez maior de inteligência artificial. Nós vamos ser mais produtivos, além de eficientes, responsáveis, nós vamos ser mais produtivos e esses ganhos, né, vão subir mais 30%, mais 20%. Então, esse é o ponto, né? E a gente precisa, sim, ser mais inovador para ser mais produtivo. A gente acabou de ter aí um painel das tendências do mercado de minério de ferro, e a gente tem outras. A gente tem um desafio muito grande, né, em ser mais eficiente, né, de sermos mais produtivos e no sentido de reduzir os nossos custos. Então, é essa a questão. E, mais uma vez, eu gosto de trazer, eu escutei isso outro dia numa palestra, e eu tenho repetido ela. A tecnologia, gente, desde do carro, substituindo a carroça, e as substituições que a gente vem, e da Revolução Industrial, e aí agora a inteligência artificial, há uma grande discussão, nossa, mas a inteligência artificial vai mudar tudo, vai acabar com o emprego. Acabar do emprego de quem usa inteligência artificial demais, porque vai ter muitos outros aí e processos diferentes, né? Mas é isso. A tecnologia, ela sempre tem discutida, e o Stephen Hawking, ele fala isso. O futuro é uma corrida entre o crescente poder da tecnologia e a sabedoria de que vamos usar. Então, como eu já tinha dito antes, como eu vou usar? Com quais dados eu vou utilizar? Quem vai trabalhar nesse processo? Quem vão ser os meus parceiros, né? E aí, no conceito que a gente está falando, porque a inteligência, ela é generativa, ela vai aprendendo. Ela vai aprender com quem, gente? Com a gente, com os humanos. Então, até a gente chegar aí numa etapa aí das máquinas superarem, né, as pessoas, que vêm várias décadas ainda pela frente, nós estamos no controle. Nossa gestão de conhecimento é que faz a conexão com a máquina. E aí é todo esse diagrama de processos, né, que a gente vai chegando no conceito do machine learning e da inteligência generativa. E estamos nessa fase aí, né? Essa questão de dados, eu estou até vendo aqui a Glaucia, a gente vem trabalhando aí com GeoAnsata, Hexagon e outros parceiros. Essa questão da importância dos dados, gente, é a base do contexto, né? Então, assim, dado ruim
solução, decisão errada, né, tomada. Então, a gente está nesse conceito, a gente é muito resistente à questão de dados ainda. A gente tem um trabalho muito grande a ser feito nesse contexto aí de consciência de dados e de trabalhar as questões dos dados para ser guiados, né, pelo dado. E a gente então está nesse abismo de estar analisando, né, todos os processos e todos os aprendizados de tudo que a gente aconteceu. A gente não vai, para prever, a gente também tem que estudar todos os processos e casos passados. Então, a gente vai poder simular. Então, a gente tem, essa é a nosso dever de casa, né? Organizar de uma forma que todos os dados que eu coleto e que eu processo para frente sejam coletados de uma forma eficiente e segura, tratar o legado que eu tenho, porque ele precisa ser utilizado, e a gente precisa saber que dado é esse, como que ele foi processado para eu estar utilizando. Então, é essa decisão aí, esse processo que a gente está nesse abismo de sair para isso, e então ter uma utilização cada vez mais grande. Então, e assim, maior. Então, aí a gente tem, aí como é que está essa utilização, como é que ele vem utilizando pelo mundo. O Brasil é um dos países que mais acredita aí dentro da questão da utilização dos dados, mas a inteligência artificial também está aí entre os top riscos de 2024, e se você pegar as tendências de 2030, 2040, ele vai estar sempre nesse ponto. Por quê? Responsabilidade de utilização com dados corretos, decisão baseadas com isso, e aí a gente precisa, então, estar avaliando nisso, e se vamos começar a utilizar agora, que a gente tente fazer isso de uma forma sensata e, como eu disse, com uma estratégia de empresa. Os deepfakes, os fake news, então aqui é só para trazer um exemplo que a gente conhece na rede social, de tantas coisas que a gente vê aí, se envolvendo até com a política, questões que estão acontecendo agora, né, né, nas nossas redes, é a mesma coisa na indústria, gente. Se eu começar a processar dados errados, se eu começar a fazer processos, né, indevidos, nós vamos ter os mesmos problemas. Então, é isso, a qualidade dos dados, a qualidade da informação, da decisão e o resultado dos seus negócios, tendo, então, a indústria cada vez mais integrada. E aí, os sinais que a gente pode ter, né? Então, a gente tem uma série de processos, a gente não vai poder entrar em detalhes, mas a gente tem pontos de destaque aí que a gente vai poder ter uma aplicação cada vez melhor da inteligência artificial. E no contexto de players, a Hexagon é um deles, onde a gente está aí focada, né, de trabalhar soluções aí de realidade digital, sempre nessa busca de capturar o dado, da captura do dado, cada vez mais acertado, cada vez com maior acurácia, para serem processados de forma cada vez mais eficiente, para buscar essa integração que a gente tanto espera. E aí é nesse contexto que eu levo essa indagação para vocês e nos seus processos de dia a dia. Os dados te libertam, eles te prendem, como você está utilizando esses dados, qual é essa distância que você está colocando, porque, na verdade, gente, a gente precisa o quê? Diminuir aquela curva ali, no que a gente consegue fazer, e é isso que a inteligência artificial vai nos ajudar, a chegar cada vez mais no que a gente tem uma expectativa de melhorar os nossos processos. Mais uma vez, reforçando, né, que estamos passando de uma realidade física para uma realidade digital, e aí os vários processos que a gente precisa trabalhar. Então, eu queria só reforçar isso. Nós vamos ter o João, que vai falar muito disso aqui também, né, vai trazer também um pouco desse conceito da realidade digital, do digital twin, e nos processos, nos ecossistemas que a gente precisa integrar. Então, é integrar os processos da mineração. A Hexagon hoje trabalha fortemente por acreditar, né, que essa é a forma que vamos trabalhar os nossos territórios e nossas atuações minerárias aí, com soluções cada vez mais integradas, onde a integração, gente, é o dado. E hoje a gente ainda vai
está, né, fortemente preocupado com esse rastreamento. Então, é desde o primeiro dado, é desde o início de tudo, desde o planejamento, pesquisa, né, geologia, exploração, modelagem geológica, planejamento de mina, geotecnia nesse processo conceituado. Então, a gente passa a ter um plano de dados integrados e um planejamento de atuação, seja de mina aberta ou subterrânea, céu aberto ou subterrânea. Era isso um pouco, reforçar o conceito. A ideia é colocar um pouquinho de pimenta aí para a gente poder discutir depois. Obrigada. Perfeito, Patrícia. Muito obrigado. Vou passar agora para o tema com o José Moreira, da Inomotics. Muito bem. Acho que já vai entrar. Eu que clico aqui. Daniel, a primeira coisa é, para as próximas vezes, lembrar para eu não fazer mais a apresentação depois da Patrícia, tá? Porque ela fez até um show aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Mas eu vou aproveitar os ganchos da... Vou aproveitar os ganchos aqui dos colegas do Tiago e da Patrícia. Fizeram uma base fantástica para nós aqui, porque falaram primeiro sobre a parte de estrutura, né, de redes, como é que a gente vai colocar esses dados à disposição. Depois a Patrícia trouxe toda essa utilização, como é que a gente vai utilizar, quais são os conceitos, as premissas. E eu vou tentar trazer para vocês algumas aplicações, alguns exemplos daquilo que já existe. Então, vamos lá. Foi. Rapidamente, só apresentando a Inomotics. Então, meu nome é José Moreira, CEO aqui da Inomotics no Brasil. A Inomotics é uma recém-empresa criada, mas já nasce com 150 anos de experiência. Por que isso? Porque a gente era uma área de negócio dentro da Siemens e a gente agora então saiu e se tornou uma empresa independente. A gente está presente no mundo inteiro, com mais de 15 mil colaboradores, mais de 16 fábricas, uma delas em Jundiaí. Então, temos ali nossa fábrica de inversores de média tensão. E aqui em BH temos um polo importantíssimo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Nós temos o nosso Digital Hub, que é uma equipe hoje contando com mais de 70 pessoas, destinadas exclusivamente ao desenvolvimento de software e aplicação para a mineração. E é óbvio, quando a gente fala hoje em dia de software, por tudo aquilo que a gente estava ouvindo até pela Patrícia, não tem mais como falar de software, não tem mais como falar de evolução sem contar com o tema de inteligência artificial. Então, toda a parte nossa de desenvolvimento, ela conta também com essa questão da inteligência artificial já participando, já integrando as nossas soluções. Somos especialistas aqui no mundo na parte de eletrificação, automação e digitalização. Então, nosso foco não é só trabalhar com a parte de software, é uma parte importante que nós temos aqui em BH, mas toda a parte de eletrificação, salas elétricas e tudo mais que a gente tem para fornecer para o setor de mineração. Pois bem, colocados aqui quem é a Inomotics, vamos começar a falar de algumas coisas um pouco mais aplicáveis. Então, um dos conceitos que eu vou trazer para vocês hoje é o que a gente chama de Digital Mine, que é justamente a gente usar todo esse conceito de digitalização, dessa parte de automação avançada, e colocar isso de fato para conversar. Começar a usar então todos os recursos de tecnologia possíveis para melhorar a performance então de toda a cadeia produtiva da mineração, da mina ao porto. Eu trouxe para vocês 3 exemplos. A ideia aqui é aproveitar a presença de todos e tentar trazer não um único exemplo, mas para a gente conseguir ter uma amplitude um pouco maior aonde pode ser aplicado. Então eu trouxe uma aplicação que a gente pode sentir a parte de digitalização e inteligência artificial na parte da lavra, outra no pátio e depois nas áreas de engenharia e operação da mina. Passando para a parte da lavra, o que a gente fala? Aqui o painel é justamente isso, fala de geoinformação e inteligência artificial. Bom, na lavra é onde de fato eu posso dizer que está concentrada já a informação, é ali que está aquilo que a gente precisa saber, o que a gente vai minerar, com que qualidade, com que material, enfim, tudo que a gente vai conseguir extrair ali. E existem aplicações já hoje rodando que a gente usa primeiro a parte de dados da geoinformação para ajudar a destinar, a planejar a melhor coleta desse material, a melhor extração desse material.
Então a gente tem informações que nos dão o percentual, por exemplo, de minério de ferro numa determinada parte da lavra. Porque na lavra a gente vai ter diferentes concentrações de minério. Feito esse mapeamento, eu uso de técnicas avançadas de automação e de inteligência artificial para fazer a extração de uma maneira mais inteligente, mais produtiva, mais eficiente e fazer o tratamento dessa extração, desse material, também de uma maneira mais eficiente. Hoje, a gente às vezes tem que extrair para depois saber o que nós estamos extraindo, se é material nobre ou se é material estéril. Quando a gente faz esse pré-mapeamento e usa de recursos para nos ajudar nessa performance, nessa eficiência, eu consigo destinar aquilo que eu já sei que é material estéril, vai direto para uma pilha de estéril. Aquilo que é material de alta concentração, eu mando direto para a usina. E com isso eu perco, ou melhor, eu deixo de perder tempo fazendo separação intermediária. Eu consigo fazer uma separação direto na mina, já fazer a primeira tratativa, a primeira decisão, vamos chamar de logística da mina, já direto na lavra. Então isso eu consigo ganhar muita produtividade utilizando desses recursos então de geoinformação e da inteligência artificial. É possível trabalhar sem a inteligência, é possível que humanos tomem a decisão com a geoinformação, mas a partir do momento que você coloca o algoritmo para aprender, né, Batira, como a gente falou aqui no começo, ele começa depois a ajudar a gente a tomar decisão. Ele vai indicar para a gente o que deve ser feito com aquele material. E não fica só na mão do humano, ou seja, a gente tem um orientador, um guide, alguém um advisor, né, nos avisando, olha, você podia fazer isso. E aí, no final, a decisão vai estar no humano. Bacana? Passando para o segundo exemplo, a gente vai para o pátio. A gente fala muito de pátio automatizado. E aí, cada vez mais, a gente começa a ter os pátios totalmente autônomos, onde, depois do minério carregado, a gente tem um mapeamento, como mostra a imagem aí. A gente consegue fazer um mapeamento da concentração e do tipo de material que está na pilha. Às vezes uma pilha até pode estar mista dentro desse material, ou seja, eu posso ter uma base nela mais concentrada, outra menos concentrada. E aí, com o uso da mesma tecnologia, tanto da parte de automação, digitalização e da inteligência artificial, eu consigo também fazer a logística adequada para trabalhar de forma mais rápida para fazer tanto o armazenamento desse material, quanto a recuperação desse material. Então eu consigo colocar lógicas uma vez mapeado, de qual material tem que ser o primeiro a ser extraído de acordo com a minha demanda. Então eu vou ter que exportar um material de altíssima qualidade. Eu sei onde é que ele está, eu sei aonde ele está, às vezes está espalhado, ele não vai estar concentradinho, bonitinho, né? Não é uma prateleira de casa que eu empilho todos os meus pacotinhos de açúcar bonitinho lá e vou falar, agora eu preciso de açúcar. Não, o açúcar vai estar espalhado. E a gente consegue usar esses recursos de inteligência artificial, digitalização, mapeamento, para conseguir obter isso da maneira mais fácil possível. Então, se eu já sei, por exemplo, no futuro, na próxima demanda, no próximo carregamento, que eu preciso de um material diferente, mas eu já sei que ele é o próximo da fila, eu já posso fazer um trabalho antes. Já separo, já deixo ele ali vamos chamar, na boca da saída, para poder retirar o que eu preciso para o momento, faço minha nova pilha, elimino, mando para frente, e já está pronto, já está preparado para a segunda demanda. Isso fazendo em cadeia, esses pequenos ganhos que a gente tem a cada carregamento, a cada recuperação de material, no somar do dia, no somar da semana, no somar do mês, no somar do ano, é muito tempo. É muito tempo. E a gente sabe que quanto antes a gente entregar, melhor. Então é mais um exemplo que a gente tem de utilização de geoinformação, ou seja, esse mapeamento da pilha, com digitalização e também inteligência artificial. Indo para o terceiro e quarto exemplo, eu trouxe aqui um de engenharia e um de operação. A Bartira falou sobre gêmeos digitais. E aqui eu tenho exatamente um exemplo de um gêmeo digital aqui, de um crusher, né? de uma máquina que está alimentando então a esteira. Eu estou pegando esse minério, estou quebrando esse minério, como é o britador ali, jogando numa esteira. Onde que entra aqui essa parte de digitalização? Entra naquilo que a Patrícia falou, né? De a gente poder fazer isso antes, na época aqui de engenharia. Então, antes mesmo de fazer o investimento, eu consigo saber que máquina que eu preciso, consigo fazer a simulação do que ela vai me dar, do que eu consigo produzir de verdade com ela,
e consigo saber quais são as demandas que eu consigo atender, quais são os gargalos que eu vou ter, qual vai ser o tempo de parada que eu vou ter médio, qual a produtividade disso. Numa nessa fase de engenharia, eu posso descobrir que essa máquina que está aqui no desenho, de repente, não é que eu preciso. Eu preciso de outra máquina maior ou menor, ou preciso de 2 ou 3 dessas, para dar aquilo que eu preciso de vazão do meu minério. Essa simulação hoje, já é bem avançada. Quando a gente pega hoje um conceito de engenho digital, ele é bem avançado. A gente consegue simular de fato, em detalhes, como é que a máquina opera. Mas, a partir do momento que eu começo a colocar a inteligência artificial, eu consigo ter melhor performance da simulação. Então eu consigo deixar a simulação mais realista, colocar coisas que a gente às vezes, quando vai fazer uma simulação normal, a gente muito trabalha no mundo de Oz. Está tudo perfeito, tudo maravilha, minha máquina vai ter 98% de aproveitamento, vai só parar nas preventivas, não vai ter interrupção na produção, e a gente sabe que na prática não é isso. Quando eu começo a colocar a inteligência artificial, usando como base de dados, aprendizado, que a gente vai tirando da própria mina, a gente começa a fazer uma simulação mais realista, tornando a decisão de investimento, a decisão de como fazer esse processo, mais assertiva. Na operação, já se fala há muitos anos do MES. Alguns usam MES, alguns usam MOM, né, como sistema de gestão de manufatura, de produção, que é um sistema já bastante rodado. Quer dizer, existem muitos sistemas no mercado, muitos sistemas tailor-made também, que as empresas criam. Mas até hoje ela ainda está muito baseada em dados, apresentação de dados e tomar decisão por humanos. O que vai acontecer, o que começa a aparecer agora? Inteligência artificial ajudando na decisão dos humanos. Então, quando a gente vai falar de uma linha de produção, quando a gente vai falar de um escoamento, quando a gente vai falar daquilo que eu preciso fazer da mina até o porto, eu consigo colocar num sistema único, de forma que a gente consiga enxergar as decisões e tomar as decisões de produção com o auxílio de uma inteligência artificial para saber, essa é a hora certa de embarcar, essa é a hora de colocar no trilho aquele minério, vamos esperar um pouco, vamos fazer uma inversão, surgiu um problema num navio, vamos fazer uma inversão, olha, o minério que eu tenho agora pronto não tem a concentração necessária, vamos fazer um armazenamento, vamos mandar direto, vamos fazer um entreposto no meio do caminho. Então todas essas decisões que estão hoje no MES, e já é uma baita ferramenta, porque nos ajuda bastante na tomada de decisão e na operação, pode ser agora alimentado ou complementado com a inteligência artificial. Recurso que vai nos ajudar, de novo, na tomada de decisão. E aí, passamos pelos 4 pontos, pelos 3/4 pontos, então lavra, pátio, engenharia e operação, trouxe para vocês isso como um exemplo do que nós temos de aplicabilidade, de onde a gente pode, de fato, falar sobre inteligência artificial. Existem mais, eu trouxe só 3. Só que para juntar tudo isso, existe mais um ponto interessante, que seria o coração do que a gente chama de digital mine, que é a gente ter uma visão holística do que está acontecendo, da mina ao porto, pit to port, como a gente chama. Esse aqui é só um exemplo de um sistema de visualização, então vocês podem ver essas caixinhas, obviamente não dá para ler, a intenção não é que vocês leiam, mas cada caixinha dessa representa uma parte do processo. E aí depois cada linha disso pode representar, por exemplo, uma mina ou uma lavra distinta. E vocês podem reparar que eu começo desde lá da esquerda, vendo tudo que está acontecendo em termos de KPIs importantes, quanto que eu estou produzindo, que tipo de qualidade que eu estou produzindo, para quem é esse pedido, até eu carregar um navio, até eu sair ali numa ferrovia e carregar um navio para fazer o escoamento desse minério. Então com essa visão holística também me ajuda na tomada de decisão, porque eu posso aqui interferir junto à produção, então aqui é uma visão um pouco mais gerencial. Eu posso intervir na produção, trocar uma ordem de sequenciamento de produção ou de carregamento, e de novo, com base em auxílio da inteligência artificial. Então se eu coloco uma inteligência artificial para analisar, aprender como é que a gente opera no dia a dia, em questão de semanas, meses, ela já começa a entender como é que funciona, é o aprendizado. Ela já começa a saber quais são as decisões que normalmente o humano toma para fazer a gestão, para fazer o processo correr da forma mais fluida e mais eficiente. E ela começa a te ajudar. Ela começa a falar, olha, estou vendo aqui
aqui tá tudo bonitinho, tá tudo amarelinho, não tem nada piscando vermelho, mas poderia ter alguma coisa piscando vermelho aqui, dizendo, olha, temos um problema num carregamento, temos um problema num crusher que parou de funcionar, temos um problema numa esteira, a esteira parou de funcionar, como é que a gente faz? Como é que a gente retoma isso e como é que a gente sobrevive até lá? O que eu posso fazer no meio do caminho de inverter um processo, trocar material, trocar escoamento para fazer com que a produção não pare de vez? Então, isso aqui nos ajuda bastante até essa visão holística e com o subterfúgio, então, da utilização da inteligência artificial, deixa nossas decisões muito melhor embasadas. Elas vão pegar, a gente vai pegar essa informação, que hoje eu tenho já bastante informação aqui digitalizada, com bastante tecnologia, mas vai nos ajudar a entender e pensar um pouco diferente. Às vezes a gente está enviesado e a inteligência artificial vai trazer, olha, já pensou nisso, já viu isso, tem essas opções. E isso nos ajuda a tomar, então, de novo, uma melhor decisão. Vocês reparem que muito do que eu falei aqui tem a ver com tomada de decisão. Então tem uma parte da IA que vai ser usada para gerar informação ou trabalhar informação, e muita vai ser usada para nós humanos trabalharmos como decisores, continuar trabalhando como decisores, porém melhores alimentados. A gente vai ter mais dados mais precisos e mais detalhados. Acho que isso que é legal. Então, para fechar, o que eu coloco aqui como um exemplo, uma mensagem para vocês? Como é que funciona toda essa transição? A gente começa com dados primários. O que são os dados primários? São os dados que a gente está coletando lá na lavra. Então é um geoposicionamento de onde eu tenho aquela concentração X que eu preciso, quantas toneladas eu tenho lá. Então esse dado bruto de toneladas, posicionamento, toneladas por hora que eu consigo transportar numa esteira, isso tudo são dados primários. Isso aí, depois de tratado, e aqui a gente falou um pouquinho sobre como é que se trata isso, a Patrícia falou por cima como é que esses dados podem ser tratados, a gente transforma isso em informação. Então a gente começa com a coleta, então o Thiago falou sobre a coleta, 5G, coletando, pegando todos esses dados, colocando isso num pool de informação, num pool de dados. Depois, esses dados são trabalhados, esse trabalho transforma dado em informação, informação alimenta a nossa tomada de decisão. Nesses dois patamares finais, informação e tomada de decisão, onde a gente vê mais nítido a aplicação da inteligência artificial, que é transformar essa informação dar valor para ela e depois ajudar a gente na tomada de decisão. Acho que são os exemplos mais clássicos que a gente vai começar a ver cada vez mais na inteligência artificial. E por fim, deixar uma mensagem, um takeaway para a audiência aqui a inteligência artificial surge como uma ferramenta inovadora. Então vejam, ela é uma ferramenta para o tratamento de dados, gestão de informação e auxílio na tomada de decisão. Mais uma vez eu volto nisso. Transformando a mineração tradicional em uma indústria cada vez mais digitalizada. Então a gente vai acompanhar isso. Outras indústrias talvez estejam na frente, é normal, cada uma tem seu ciclo, mas a mineração está vindo agora com força nessa questão de digitalização e inteligência artificial. E a gente vai ver muito progresso daqui pela frente. Gente, da minha parte era isso. No final, se tivermos perguntas, estarei à disposição aqui para respondê-las. Obrigado, gente. Obrigado, José. Vamos dar continuidade, então, ao nosso último tema, com a Bartira Carvalho, que vai nos trazer... Estou fazendo a troca lá. Ah, tá. Reforçando, né, pessoal, utilizem o QR Code para acessar aí a página, a landing page, para fazer os questionamentos aqui para o nosso painel. Ainda tá no... Agora foi. E agora foi. Acho que foi só um. Era o título. Isso. Bom, eu sou Bartira Carvalho, gerente de negócios da Datamine a nível Américas. Eu tenho 24 anos que trabalho com mineração, mas a minha paixão também é a análise de dados, né? Acho que a gente está junta nessa jornada faz algum tempo, através de formas variadas.
E quando eu fui convidada para falar desse painel, a primeira recordação que eu tive foi quando eu era criança e vi um filme que talvez os mais velhos aqui se lembrem, que foi Geração de Proteus. É um filme de 1977 que o computador tomou conta da casa, sequestrou uma mulher e resolveu fazer uma inseminação. E isso para mim foi muito traumático, porque na época, né, era, bom, e por muitos anos, eu acho que ainda tem gente hoje na comunidade que vê a possibilidade da inteligência artificial tomar conta do ser humano e fazer uma gestão de mundo, né? Eu acho que, como a Patrícia falou, realmente a gente precisa tirar muito essas coisas da cabeça que criaram aí ao longo dos anos. Mas, enfim, voltando para a mineração, a gente tem muitas aplicações. Ops! Eu queria primeiro, né, como a gente combinou, falar um pouco da inteligência artificial, mas contar um pouco da história da Datamine também, só para contextualizar. A Datamine tem 43 anos no mercado e é uma empresa conhecida muito voltada para software de desktop na área de geologia e planejamento e operação de minas, mas já tem uns 10 anos a Datamine mudou muito de perfil. Dentro do Grupo Vela e da Constellation, a gente foca hoje em dia em prover solução completa para mineração, principalmente pensando em sistemas de operação inteligente de mina e também voltado para poder de análise da informação em toda a cadeia de valor da mineração. Quando eu comecei a pensar, eu fui a última a definir o tema do nosso painel, né? E eu achei interessante ver como a lógica acabou ficando fluida e muito natural, muito orgânico. A gente falou da infraestrutura para prover e utilizar a inteligência artificial. A gente falou de como os dados já podem, desde o início, ser capturados fazendo uso da inteligência artificial, visando sempre, né, performance, melhora do tempo, poder de análise da informação, sem perder a qualidade. Acho que a Patrícia falou muito bem sobre o nosso desafio. Todos, na verdade, aqui falaram porque a gente tem comum acordo, e que bom que a indústria tem esse comum acordo, né? Cada vez mais de nós temos que ter esse comum acordo de que a gente tem que extrair com consciência, fazer o melhor uso dos recursos. Então, todos nós colocamos uma sementinha aí nessa reflexão, mas com esse mesmo propósito, né? Na base de todas as apresentações. Depois o José falou da digital mining, que a gente sempre escuta falar, então é muito bom ver isso em aplicação de uma forma assim tão clara na apresentação, e eu pensei, vou falar sobre o aspecto humano, né, porque faz parte, é a base de todos os processos que a gente quer implementar, quer mudar. No final das contas, a inteligência artificial é para fazer com que a gente possa tomar melhores decisões de forma mais eficiente. E na semana que eu estava fazendo a pesquisa da minha apresentação, saiu o Hype Cycle da Gartner. Eles lançam todo ano, né? Então, naquela semana, em agosto, saiu a versão de 2024. E nessa análise, eles falam muito sobre esse nosso desafio de transformar a tecnologia para o mundo, para o trabalho diário dos profissionais, né? E aqui eles colocam Everyday AI, que é a inteligência artificial aplicada no dia a dia do trabalho, no topo do alto ali das expectativas, né? A gente ouve muito tempo falar, é aquilo, né? Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar, muita gente ainda está muito distante da aplicação, e aqui eu acho que a gente conseguiu ver que sim, já é uma realidade, não é algo que vem, ela já está, mas para que a gente converta essa possibilidade, né, em ganho real e que as pessoas possam sentir a mudança no seu dia a dia, ela tem que vir para o dia a dia do trabalho. Então, o aspecto que eu vou trazer é o aspecto humano, como isso afeta a nossa vida. E eu conectei, além dessa informação da Gartner, né, de colocar essa Everyday AI voltada para o trabalho diário das pessoas, como a onda, a crista da onda onde a gente está, eu converso com muitos executivos da mineração no mundo todo e eu sempre faço uma pergunta, né? Se você tivesse uma bala de prata para resolver seu problema, senhor executivo, qual seria esse problema? Eu sempre achei que seria investimento, enfim, uma série de outras informações voltadas sempre a dinheiro, e não é. Eles sempre me responderam, todos os que eu perguntei, sempre me responderam alguma coisa entre poder de análise da informação para tomada rápida de decisão, isso toca tempo, também tem dinheiro, né, relacionado a isso, mas toca muito tempo e a capacidade de ver o todo, de integrar, que todos nós comentamos aqui, e, pasmem,
é mão de obra qualificada. Mão de obra existe, formação profissional existe, mas a expectativa do nosso mercado em específico, por conta das cobranças que a gente tem, né, de performance, de entrega, de consciência, é que os profissionais tenham experiência necessária e conhecimento acumulado, capacidade de analisar uma quantidade enorme de dados e entregar respostas, né, que apoiem a tomada de decisão. Então, eu acho que a IA vem muito nessa direção aqui. Ops, foi? Acho que nesse relatório da Gartner, tem algumas frases que são muito de impacto que eu achei bem importante para a nossa reflexão e que tocam esses dois pontos que os executivos de mineração têm comentado que são importantes no futuro da mineração. A tecnologia de inteligência artificial aplicada ao dia a dia visa ajudar os colaboradores, realizar seu trabalho com rapidez, abrangência e confiança, que tocam alguns pontos que eu falei. Apoia numa nova forma de trabalhar, e aí conecta com a conversa de vocês, do software inteligente, ele deixa de ser só uma ferramenta para ser quase o nosso personal advisor, né? Ele eu trabalho com chat GPT e ele é meu conselheiro, né? Isso é um dos exemplos que acelera muito, a gente demora muito menos tempo de ter um conselheiro inteligente que tem um poder de análise muito maior, né? E que pode aprender, e que aprende. Você faz input de informações e com o tempo ele conhece a minha forma de trabalhar. O meu chat GPT já não responde como o do meu parceiro, porque a gente tem visões e capacidades e foca, né, em aspectos diferentes, das vezes, dos mesmos dados. E a gente tem falado muito sobre produtividade, força de trabalho. Então, nesse relatório da Gartner, o vice-presidente do grupo de análise, ele comenta, de muitas maneiras, a inteligência artificial aplicada no dia a dia é o futuro da produtividade da força de trabalho. A gente tem gerado muita tecnologia, muito dado, e como que trabalha com tudo isso, né? Então, é um dos aspectos onde a inteligência artificial vai nos ajudar em poder, como seres humanos e trabalhadores, né, da mineração. Estou com medo de passar muito rápido. Ups. Bom. Para voltar também, segura e aperta? Não volta. Ah, voltou. Então, Everyday aí, né, tem como um dos objetivos eliminar o atrito digital, ajuda os colaboradores na parte que o pessoal comentou bem, que é a IA generativa, a produção da informação. E eles falam muito sobre o conceito de experiência digital dos colaboradores. A gente tem visto na mineração um turnover também de profissionais, um nível de insatisfação, as pessoas têm altas expectativas sobre realizar trabalho. Então, é papel da liderança nas mineradoras, né, ver e planejar, como a Patrícia falou, que a decisão seja estratégica e que ela não seja só uma discussão a nível executivo, mas que ela seja convertida para o dia de trabalho. E dados mostram que se as pessoas têm respostas mais rápidas nos seus ambientes digitais de trabalho, elas se sentem também mais engajadas, mais poderosas dentro do ciclo da tomada de decisão dentro das empresas. Então, eu gostei muito dessa frase, né? Essa aplicação da IA no dia a dia, no trabalho das pessoas, é um dos fatores chaves que impulsionarão a prosperidade organizacional até 2030. Então, eu acho que isso, para nós, é muito importante, né? Que a gente esteja alinhado com isso e faça uso dessa onda, porque a gente sente isso na mineração como um desafio, né? A mão de obra. E 2030 está aí já, né? Pois é, não é tão rápido, não é tão longe assim, né? Imagina, se cada empresa pensar o que faz hoje e o que tem que fazer para estar pronto nesse nível até 2030, as decisões já eram para ter sido tomadas, talvez, porque a gente faz planejamento de 3 a 5 anos. Já está em 2030, se você fizer o seu planejamento, né, de 5 anos. Então, é muito rápido, de fato. Às vezes, o orçamento já até passou. Exato, ainda tem isso. A gente plurianual. No caso da mineração, eu sei que isso é uma coisa geral, mas no caso da mineração, a gente esbarra sempre na questão do orçamento.
E como a gente está vendo mudança de matriz energética, lá no PEDAC a gente estava discutindo sobre você construir um plano. Você não constrói uma mina em 5 anos, isso é um trabalho de 15, 20, às vezes 30 anos até realmente ter a viabilidade, entrar em operação e gerar receita, porque até então é só investimento. Então, assim, é muito rápido que tudo isso avança e a gente, às vezes, demora mesmo para tomar a decisão e a onda já passou, né? Então, eu trouxe o aspecto do humano, mas ele está todo relacionado ao dinheiro e à capacidade de resposta, né? É a base, na verdade. Bem, então eu vou falar muito rapidamente. Eu não sou uma pessoa técnica, mas a Datamine está com o stand, é o K06. Mas eu trouxe alguns casos, a gente tem aplicado a inteligência artificial já em algumas interfaces de software, em alguns processos internos da Datamine, em desenvolvimento e no atendimento aos clientes também. Mas eu trouxe esse mapa mental para mostrar que, na verdade, exemplificar que a gente tem casos de machine learning, né, mas machine learning é um treinamento de máquina e está muito baseado numa matriz de perguntas e respostas. Se você tem uma quantidade X de amostras, você vai por um caminho. Se você não tem essa quantidade X de amostras, você vai por outro. Então, quem toma essas decisões? A máquina acelera essas decisões, mas ela parte de pressupostos que são humanos. Esse mapa mental aí é um mapa mental humano, representado no poder de análise das máquinas. Então, os dois casos é predição de litologia com machine learning classificador e criação de domínios com machine learning de agrupamento. Que no caso da geologia, né, a gente trabalha com uma quantidade enorme de informação. No caso da geoestatística, é muito comum ter que criar domínios para análise da informação, uma série de variáveis que também precisam ser analisadas e muitas vezes comportamentos que como a gente conversou aqui, se você observa de forma consistente ao longo do tempo, você consegue prever mais ou menos o que vai acontecer e aí simplesmente o ser humano escolhe, depois de ter essa análise feita, escolhe a decisão que vai tomar, no caso da geoestatística, né? Acho que eu vou ter problemas com essa animação, porque tem vários trequinhos de clicar. Não vai passar rápido isso. Não. Tô tentando. É porque tem várias coisas que vão entrando. Eu queria que entrasse logo todos de uma vez. Cada transição é um clique, né? Bom, esse é o primeiro caso, né? Predição de dureza. Então, são rochas de detonação e rochas de sondagem diamantada. A ideia é prever, na verdade, é você poder usar as análises, as amostras de detonação para estudar a dureza da rocha e poder definir melhor como vai ser o plano de lavra. Acho que não vai. E elas são amostras muito mais baratas, né, de que sondagem diamantada. Então, no caso, são duas fontes de informação, é sondagem mesmo. Acho que vai ter que me ajudar a passar. Agora foi, exato. Então, são dois tipos de amostras que foram analisadas nesse estudo de caso. As amostras de sondagem, que são geralmente amostras mais caras, mas são completas, né, evidência física mesmo da informação. E as amostras depois de detonada à frente de lavra. E a ideia é fazer uma análise usando machine learning para definir a dureza da rocha e fazer uma interpolação baseada nessa informação. E, na verdade, como o José falou, se você consegue entender na frente de lavra o que está acontecendo, mais um poder de análise de informação das variáveis que a gente não conhece, a gente consegue muito mais rapidamente definir que maquinário, como é que você vai destinar a pilha, enfim, é um poder de informação, de poder de análise, escolha, né, e planejamento ali na frente da lavra muito mais rápido.
fazendo assim. Aqui foi como foi treinado, né? Foi definido um código e foi as análises são feitas baseado em variáveis que são conhecidas e são estipulados são feitos assumptions com relação às variáveis desconhecidas. Só que são feitos testes de acurácia e o método no final a previsibilidade ali vai mostrar como foi a interpolação. Foi feita a possibilidade de dureza estimada, no caso da sondagem diamantada era conhecido, e no caso do blast hole foi assumido, e depois com o resultado é feito uma interpolação. No caso, as áreas vermelhas são definidas como as áreas onde a dureza da rocha é maior. E, na verdade, isso foi reconstituído com base em informação de amostra de detonação, e não a sondagem específica, né? Então, você consegue planejar ali maquinário, como você vai andar para frente, né? Já que você tem uma visão ali de onde estão as rochas mais duras. Aqui foi no caso de definição de domínio, né, para análise geoestatística. Era uma série de variáveis, mais de 15 variáveis químicas e metalúrgicas integradas. Se a gente fizer um gráfico de correlação de poucas variáveis já é complexo, né? Imagina no caso, e principalmente você está falando de química e metalúrgica, que não são os mesmos atributos. Então, machine learning, você pode aplicar, ele fez a classificação, foram feitos agrupamentos e depois os domínios com base nas análises de machine learning. Esses são os agrupamentos, inclusive a gente consegue até ver modelagem mesmo já aí, né? Tendências de corpos, e tem um gráfico que vai entrar aqui, que é onde era encontrado ferro, cálcio e uma propriedade metalúrgica já relacionada aos domínios para a estimativa. Aí são os box plots. Esse caso aqui é um outro caso já, isso é interno na DataMine, isso ainda não foi lançado, mas a gente tem treinado chatbots com todo o material técnico, com os guias, com toda a informação que seria um ser humano no suporte por e-mail, por telefone, e já dá o suporte aos nossos usuários. E aqui esse vídeo, eu acho que ele está passando, né? A pessoa está perguntando em inglês, né, como fazer um procedimento dentro do estúdio, e o computador respondeu, né, a inteligência artificial já respondeu com o procedimento. E aí a pessoa muda, de repente, para português, e ele já responde também dentro do contexto. Quais são os riscos disso? É aquilo que a gente conversou, está sendo treinado. Está sendo treinado com base no quê? E o ser humano, às vezes, faz umas perguntas não muito previsíveis. Então, o risco é mais ou menos por aí, mas a gente tem testado de forma consistente, e a qualidade e a rapidez da resposta é muito maior do que um de nós no suporte, respondendo um e-mail, um telefone ou qualquer outra forma de atendimento. Onde que isso melhora a vida das pessoas, né? Numa operação é porque é sábado, é domingo, enfim, é qualquer hora que a pessoa precisa de apoio, o sistema consegue dar uma resposta muito mais rápida do que as nossas centrais de suporte. Esse aqui é uma outra interface, a gente tem a mesma programação em Python pensada para alguém que não sabe nada de Python, então é uma interface gráfica para a utilização de Python. Através de uma semi-programação, onde é textual, mas ainda para quem não sabe programar em Python especificamente. E aqui já é mesmo quem sabe escrever né, em programação. Então, é a mesma rotina que está por trás das 3 interfaces de operação do software, mas já adaptado não a como a pessoa sabe, usar o software e seu nível de conhecimento. Então, a gente é meio que democratizar um processamento que não é simples, né, através de interfaces inteligentes do software. A gente também tem feito aprendizado, desenvolvimento de macros e scripts com base em linguagem natural. Esse desenvolvimento de macros e scripts é também uma parte de programação, são profissionais altamente especializados que sabem como programar e desenvolver otimização de rotinas de planejamento, de operação
com base nessas características de uma família de software da Datamine, mas a gente tem treinado o software, né, os algoritmos, para que o profissional consiga falar literalmente o que ele quer do processamento, e a MacroScript tem sido desenvolvida por trás com inteligência artificial para executar as operações. Então, por fim de reflexão do sumário, né, eu acho que eu chamei de highlight é que o software inteligente ele se converte de só uma ferramenta para um colaborador efetivo. A gente, como liderança, precisa, de fato, trazer do mundo das discussões, não só executivas, né, mas para o dia a dia de trabalho, a melhora na performance, né, dos nossos profissionais em mineração. O local de trabalho, né, já tem melhorado muito, mas já não faz diferença se é físico ou digital, a inteligência artificial já está presente. E, por fim, é isso. Aqui a gente conseguiu ver áreas bem diferentes, visões bem diferentes, onde já é uma realidade. Então, que a gente abrace essa ideia e que veja como desenvolver, né, da forma como eu acho muito importante esse conceito, né, não é uma fortuna, a gente tem small wins que trazem muito avanço. São pequenos ganhos que no final de dia, mês, ano, trazem uma qualidade, uma potência, enfim, um uso melhor dos nossos recursos. Bom, era isso que eu trouxe hoje. Perfeito, Bartira, muito obrigado. Acho que não sei depois dessa. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui às nossas discussões, né? Eu gostaria de antes fazer uma pequena observação, até para entender da nossa plateia, quem já fez uso de ChatGPT, Gemini ou alguma ferramenta da Microsoft como o Copilot? Podem levantar as mãos? Vocês veem. E a gente está falando de uma ferramenta de entrada, né? Ainda nem estamos falando de especialização do uso dessa tecnologia dentro de cada um dos segmentos que a gente tem e dos nossos processos internos da mineração. Então a gente sabe que essa é uma tecnologia muito nova e a gente ainda está tateando, entendendo como é que a gente pode melhor aplicar ela no nosso dia a dia. Na Mosaic, por exemplo, a gente já vem fazendo uso de ferramentas de inteligência artificial com machine learning justamente para processar grandes volumes de informação. Então, definição de domínios geoestatísticos, definição de cluster análises, isso aí vem nos trazendo uma boa oportunidade de interpretar informações. E como todos aqui trouxeram, né, essa ferramenta, a inteligência artificial aplicada ao uso da geoinformação, que é uma necessidade da mineração, né, a gente vê que pode ser aplicada em basicamente todas as etapas do processo, desde a aquisição da informação até o tratamento de dados, gestão da informação, conversão em recursos, reservas. Depois, quando a gente entra na parte produtiva, a gente também tem uma vasta aplicação na parte de segurança, monitoramento, EHS. Então, é um mar ainda vasto que a gente vai precisar explorar. E eu tenho total certeza que a mineração a gente vai conseguir aplicar essa ferramenta. Somos uma indústria que acompanha a humanidade desde sempre. Então, vai ser necessário que a gente se adeque e aplique as ferramentas para que a gente consiga melhorar a produtividade, eficiência, segurança e principalmente assertividade, né? Então, nesse aspecto, pessoal, eu gostaria de entender de vocês como vocês percebem como é que eu posso dizer, a vontade da indústria de aplicar essas tecnologias. Vocês, como fornecedores de tecnologias que a gente tem, principalmente da inteligência artificial, como é que é a propensão da nossa indústria à adoção dessas tecnologias? Acho que não tem uma única reunião com clientes que eu faço parte que não tem uma pergunta de que como vocês estão vendo, onde vocês já estão aplicando. Então, assim, a minha visão, e eu converso com mineradoras no mundo todo, de gestões diferentes e histórias diferentes de desenvolvimento, e faz parte de todas as reuniões têm alguma pergunta. Vários realmente ainda não conhecem, não estão usando, ou usam assim só de forma muito básica, ou esperam software, né? Porque a mineração é bem apegada a software, a gente precisa de software para tudo, basicamente, mas não tem como, né? Todos querem saber ou pelo menos entender. E adotar, se a gente já tem solução que mostra resultado, o apetite pela adoção eu vejo como bem forte.
naqueles estudos que eu estava avaliando dos top risks e também nas análises da KPTML, é o seguinte: o Brasil é o 5º país a melhor aceitar a tecnologia e a inteligência artificial, acreditando nos seus benefícios, né? Então, a gente tem, né, essa predisposição já boa. E aquilo que a gente vem conversando desde ontem da abertura, né, gente, essas necessidades que a gente vem trabalhando, principalmente falando aqui de Brasil, em que a gente precisa de uma indústria mais responsável, que a gente precisa colocar mais parâmetros no contexto. Eu acho que isso vem para agregar. Eu sempre gosto de aproveitar o meu lugar aí no papel, de trazer uma indústria mais inclusiva e diversa. A inteligência artificial abre esse espaço. Na verdade, a tecnologia em si abre esse espaço, porque são novos entrantes, são novas pessoas que a gente está buscando de outros mercados, outros territórios que a gente atua, onde a gente vai poder fazer a capacitação dessas pessoas utilizando essas ferramentas, né? E quando a gente também começa a pensar nas novas gerações, a Bartira falou bem, acho que mão de obra, não tem uma reunião estratégica de board que não esteja discutindo como que a gente vai fazer com a questão de mão de obra, né? E como atrair o jovem, né, os jovens para essa indústria. Cara, vamos usar a tecnologia, vamos ser mais humano, cada vez mais humano, deixa a inteligência artificial e a tecnologia lá trabalhando e a gente simulando. Então, assim, acho que é esse contexto. Então, acho que a gente tem uma predisposição muito boa aí e parar de ter essa reatividade do uso. O cuidado, o controle, o questionamento, como, por quê, como. Mas, cara, é isso, tem que usar. Eu consigo perceber muito, o Daniel, principalmente que há um grande questionamento na hora de uma mineradora, ali do meio daquele ambiente, desenvolver uma rede, porque geram alguns questionamentos, se é uma rede pública, se é uma rede privada, eu vou ter acesso à internet, eu não vou ter. As tendências globais das principais mineradoras, principalmente essas indústrias maiores, elas querem ter a própria proteção dos seus dados, que é super importante, porque são dados realmente valiosos. Então, partindo desse pressuposto, as redes que são montadas são redes privadas. É que nem a rede da sua casa, você tem ali o ponto de acesso. Internet, a partir daquele momento, aquela rede que você montou é sua. Não é da operadora, não é de ninguém, é sua. Então, o que acontece? Dentro das indústrias existe um grande percalço em investir em uma rede em que você possa conectar todas as suas etapas para poder ter a absorção dessas informações e, a partir da absorção dessas informações, gerar um data mining, gerar um deep learning, e aí você tem a inteligência artificial. O que adianta você ter, por exemplo, um trator que tem uma série de informações de telemetria, de dados de imagem. A gente viu aqui, a Bartira mostrou dados extraídos a partir da explosão do minério, se o minério... Como é que esse dado vai chegar, por exemplo, no computador e o gerenciamento lá de trás, que está a 3 quilômetros da mineração, vai tomar uma decisão? Você precisa ter uma conectividade. E hoje a conectividade ela é possível. É possível você transformar esse ambiente em um ambiente 100% conectado, em que você tem informação em tempo real. Então, para aqueles que querem investir, principalmente em conectividade, eu respondo da seguinte maneira: eu até induzo a perder, né, esse preconceito de ter uma rede móvel ali implantada, que o ecossistema está crescendo bastante. Hoje existem diversos tipos de dispositivos que são integrados a cada uma dessas etapas, inclusive dispositivos com segurança à explosão, à poeira, à chuva, a quaisquer tipo de danos, para que você possa justamente ter a obtenção dessas informações, essas informações serem enviadas, serem trabalhadas e você serem resultadas. E eu acredito que principalmente esse paradigma, né, esse medo de ter uma rede privada ou ter uma rede móvel efetiva dentro da mineração é um dos principais desafios, que é o alicerce
para você obter todas as informações. Eu lido com sistema de servidor de dados desde 2005 e não teve uma reunião, eu acho, que essa questão da segurança não tenha sido um tema. E quando vão adotar alguma coisa que está relacionada à nuvem e tal, a TI vem com uma série de documentos, a gente que é empresa provedora, né, a quantidade de certificação. E eu sempre pergunto assim, banco, os dados de banco mundial estão na nuvem. Se os bancos mundiais já fazem uso desse sistema, né, assim, qual será a grande, sabe, que proteção é essa que o nosso setor ainda se preocupa tanto, Não em apenas, detrimento à tomada de decisão? exatamente, não apenas a conectividade ela pode ser privada, as nuvens são privadas. Hoje existem, né, 3 principais classificações de nuvens. Nuvens públicas, que são aquelas, por exemplo, eu tenho as fotos no meu celular, eu subo, eu armazeno dentro daquilo ali, uma nuvem pública. E até as nuvens privadas, aonde você tem os seus dados ali seguros, principalmente aplicado em bancos. Né? Os bancos, eles possuem todas as informações espalhadas. Né? Quer ver? Eu vou dar um caso bastante interessante aqui de aplicação de nuvem e inteligência artificial. O streaming de vídeo. Hoje a gente tem diversas OTTs. OTTs são aqueles aplicativos que a gente usa para baixar vídeo. Só que tem um que aonde você for, você dá o play, ele roda. Por quê? Porque ele tem diversas unidades espalhadas e a conectividade faz com que a informação ela trafegue mais rápido. E tem alguns, inclusive, que dão sugestão de acordo com o seu gênero, com o que você mais gosta, que é justamente o que a inteligência artificial vai fazer dentro da indústria. À medida em que ela vai aprendendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai conseguindo dar sugestões, né? Até o José mencionou bastante com relação a isso, para poder guiar essa operação mais efetiva. Perfeito, pessoal. Dentro desse aspecto que a gente vem discutindo, o que vocês entendem como posicionamento da indústria da mineração frente a outras empresas, quanto à adoção de IA? Eu posso dar alguns exemplos interessantes, quer dizer, responder com alguns exemplos. Trabalhei muitos anos na área de máquinas e muito focado na área tanto alimentícia quanto automotiva. E a gente vê que essas são indústrias tecnologicamente mais avançadas. Elas são o que a gente chama de fast followers. Elas seguem a tecnologia de uma maneira mais rápida. Então, vem um lançamento de alguma tecnologia como uma comunicação diferenciada, como um tipo de processamento de automação mais avançado, o uso de gêmeos digitais, como a gente falou aqui, né? O uso da virtualização. Então, a gente percebe nessas indústrias, talvez, uma adoção mais rápida. A mineração eu acho um pouco mais, vamos chamar de clássica, ela é um pouco mais conservadora. Mas, como a gente estava falando no começo, quando a gente estava teorizando aqui um pouco do que vai ser a inteligência artificial nessa indústria, ela vai ter que acontecer. Ela vai ter que acontecer por N motivos. Primeiro, porque a gente vai precisar. A gente chega num nível onde a busca, e acho que foi a Batira que falou isso, a busca pela excelência, pela maior produtividade, pelo ganho, ela é contínua, ela nunca para. Nossos chefes nunca estão contentes, né? Sempre a gente tem que entregar mais. E se produzir muito, ano que vem a certeza é que tem que produzir mais. Produzir e mais. Se a gente pensar nos acionistas que esperam retorno, eu acho que esse cuidado, inclusive, de não executar, né, a extração predatória e ter poder de análise para fazer da melhor forma, consegue, inclusive, trazer esse recurso para os investidores muito mais rápido. Então, é um ciclo virtuoso, né, que se forma quando a gente implementa essas tecnologias, as redes, a clareza da informação, o compartilhamento, para no final dar retorno maior. Embora pareça que é um dinheiro perdido, não. É um investimento num retorno muito maior em um prazo de tempo muito menor. Não é um gasto, não pode ser classificado jamais como gasto. Não é gasto. Então, eu acho que, respondendo a pergunta, acho que sim, a questão de tempo vai aparecer, já começa a aparecer, melhor corrigindo a frase, já começa a aparecer, já vemos aplicações na prática de digitalização, virtualização, inteligência artificial, e isso daqui para frente é só crescer, não tem volta. Eu acho que a gente tem também uma questão da própria necessidade do nosso mercado atual. Quando a gente começa a falar, então, da transição energética, dos minerais críticos, e a gente tem o Brasil com se eu não me engano,
a indústria é o país que mais demora a licenciar um empreendimento no mundo. E a gente precisa ir, e não só o Brasil depende da liberação e licenciamento dos atuais, mas o mundo está na maior expectativa de como o Brasil vai se lançar nesse contexto, né, de produzir. Nós temos, então, agora infinitas aí projetos de exploração de júniores e etc., para acelerar, onde a gente tem a possibilidade de fazer um uso e começar esse processo. Então, é necessidade de mercado, né? E a gente tem onde se basear. Você vai para o óleo e gás, quanto que está na nossa frente, e são processos semelhantes. Então, assim, esse medo, né? Então, igual você está falando, vocês deram o exemplo aqui de banco. Cara, está na rede, é digital, usa inteligência artificial e não muda 1 centavo da sua conta. Vai ver se mudasse, você ia deixar ele lá. Mudou 1 centavo da sua conta? Não mudou. E as perdas, porque acontecem, né? Acidente vai acontecer, perda e erro vai acontecer. Mas quando você tem essa rede conectada e você tem processos que são claros, inclusive o processo da investigação, da recuperação, a traçabilidade que a gente tanto fala, né? Se você não tiver as coisas conectadas e monitoradas, como você vai ter traçabilidade para investigar o que aconteceu? Até responsabilidade criminal, que seja, se você tem documentado, né, e claro e acessível, todos esses processos têm a possibilidade, dependendo do humano que execute e que decisão tome, tem potencial de ser melhorado, todos esses processos, e de serem mais transparentes também. Então, acho que a mineração a gente pode demorar. Eu acho que é muito importante a ideia da onda, sabe? Que não seja mais uma tecnologia que a gente deixa passar, né? Mas a Patrícia tocou um assunto super importante, que é com relação às questões legislativas, né? Quando a gente fala na mineração, eu acho que o que foi o grande paradigma foi você deixar o controle remoto, a distância, né? Tirar a pessoa ali da cava ali e levar ela para fora. Só que você ainda tem outros processos, como o autônomo, o drone que vai sozinho, né? Então, é preciso com que a legislação entenda que esses, vamos dizer, chamar assim de robôs, eles estão atuando de uma maneira em você ter maior segurança para a pessoa que está ali dentro. Então a legislação ela não pode segurar, ela tem que avançar, ela tem que ser a favor dentro do ambiente industrial. Eu lembro muito quando a gente fez o nosso armazém inteligente lá em Sorocaba, onde a gente começou a fazer o nosso estoque utilizando o RFID. E a gente conectou todas as gôndolas, né, a locação de todas as caixas com RFID. Só que na hora de passar por todas as gôndolas, em vez de a gente utilizar, por exemplo, um drone, a gente teve que usar o quê? Uma empilhadeira ou um carro, porque o drone não poderia ir dentro de um ambiente fechado. Agora o drone já pode. E aí, foi rápido. E foi rápida essa evolução. Foi rápido. E a gente imagina, por exemplo, a agricultura, que cada vez adota mais o drone. Como é que você pode utilizar um único drone para sobrevoar uma área de 100 hectares? Não tem como. Agora, um enxame de drones autônomo, fazendo toda essa fiscalização, é muito mais efetivo. Então, eu acho que a legislação ela tem que pensar um pouquinho na maneira digital e fazer com que os avanços, né, a gente viu uma série de ferramentas aqui, mostrada que já usam a inteligência artificial, eles sejam a favor do crescimento e da digitalização da indústria. E totalmente, né? Essa aplicação, essa novidade que aparece acaba que tangencia diversos aspectos, né? E o aprimoramento dela aí ao longo do uso que a gente vai tendo é que vai mostrar aí o sucesso ou não de determinadas aplicações, né, pessoal? E é o que a gente vem discutindo. Acho que todos os temas apresentados aqui mostram que isso aí é uma força que vai vir, já tá aí, né? Então, ou a gente aprende a fazer aplicações da melhor forma possível, ou a gente vai ser arrastado a reboque de outras indústrias, né? Então, de certa forma, a gente precisa adequar essas aplicações aí para o que é o interesse da mineração, né? Eu queria dirigir aqui uma pergunta aqui para a Patrícia, né? Principalmente como é que você enxerga as aplicações de inteligência artificial no contexto de ESG? Bom,
vamos pensar que, falando em né, meio ambiente, e é o que eu acabei de falar, eu acho que a gente tem uma aplicação imensa, a gente vai poder planejar, simular melhor, otimizar os processos, utilizar dessa transformação aí do mundo físico para o digital, para traduzir esses cenários e esses licenciamentos para que os órgãos agem de uma forma mais ágil para trabalhar, e aí a inteligência artificial vai poder simular ali alguns cenários, apresentar. Mais uma vez, assim, reforçando na questão do social, né? Eu acho que a gente, do social e das pessoas, né? É aproveitar também essa oportunidade para trazer mais inclusão, né? Para trazer mais diversidade, para poder trabalhar melhor esse contexto. O uso consciente, tomar cuidado para a gente não transmitir para a inteligência artificial os nossos vieses inconscientes e os nossos processos, que isso já é fato. A gente tem aí uma série de, né, inteligências artificiais que surgiram aí, Samsung, Google e outras, que começaram a trazer, né, preconceitos e estruturais aí no contexto da máquina. Então, a gente tem que ter toda essa visão de como que a gente vai trabalhar, como é que são as nossas fontes, quais são os nossos dados, né? E a governança vai entrar nesse processo exatamente de nos ajudar a criar essa estratégia, como eu disse, as tecnologias em geral, mas principalmente a inteligência artificial, onde a gente está falando ali de aprendizado, de conceito. João falou muito, né? A gente vai... Isso tudo, gente, é suporte para tomada de decisão, seja chão de fábrica, seja planejamento de escritório, seja executivo no board, né? Nós estamos munindo de informação. Então, isso tem que ter uma consciência muito grande de como que você vai utilizar. Então, acho que é uma forte aliada do ISD, principalmente sabendo usar. Acho que todos aqui trouxeram esse ponto que é extremamente relevante, que é uma ferramenta que amplifica a nossa capacidade de comunicação, né? E nesse contexto, o que vocês entendem como necessário de um profissional para que consiga utilizar essa tecnologia no seu dia a dia, em termos de aperfeiçoamento técnico, em termos de capacidade de interação com sistemas? Acho que a Bartira nos trouxe aqui boas ferramentas que facilitam a interface de usuários, assim, na aplicação direta, né? Como vocês enxergam essa capacidade de tornar mais utilizável a IA? Eu acho que a gente que provê tecnologia, né, tem que, de fato, correr bem rápido para trazer do mundo de possibilidades para o dia a dia, né, aonde estão os gargalos. Isso a gente precisa escutar muito, a gente tem sempre escutado muito, né, os profissionais. Então, acho que é um trabalho nosso escutar e saber onde estão esses gargalos e trazer desse mundo das ideias e das possibilidades para a prática do dia a dia nas interfaces e nos sistemas. Mas do profissional em si, o que eu vejo é que, você vê, quando a gente tem aqui na audiência, né, que é enorme, bem variada, nós que estamos aqui somos bastante privilegiados, né, e uma certa nata científica, de certa forma. Precisa de uma curiosidade de cada um. O tema é muito novo, nenhuma verdade está 100% dita. Eu mostrei um mapa mental, todas as decisões em inteligência artificial dependem de uma análise, né, e uma escolha. São muitas escolhas seguidas. Então, as pessoas precisam ter escolhas conscientes. E, para ter escolhas conscientes, precisam entender do que estão fazendo. A gente vê uma corrida, cada vez que surge um novo nome, a gente vê uma corrida, né? SG mesmo. Tem uma corrida para começar a atender às expectativas de quem nos está avaliando, a imagem que a gente está passando. Mas a gente precisa entender, de fato. Então, estudar primeiro. Eu fui estudar muito mais, embora seja um tema que está no dia a dia de todos nós. Eu fui estudar muito mais, até por conta do painel, e aprendi absurdamente, porque tem muita informação. E tem casos de insucesso também. Lá na Datamine a gente tem alguns casos de insucesso com os dados geocientíficos. E a gente aprendeu muito com os insucessos. Então, é estudar, aprender com os casos bons e ouvir sobre os casos onde não foi tão bom assim, para a gente ter uma régua e poder seguir, como todo mundo aqui falou, né, com consciência sobre suas escolhas. Acho que nesse momento a nossa responsabilidade é ética sempre, é com o conhecimento que a gente já construiu até aqui, e um compromisso de estudar bastante.
E sem esquecer que a gente tem que continuar com o senso crítico. O ser humano tem que continuar com o senso crítico. Não adianta a inteligência artificial nos dar um resultado, a hora que você olha para o resultado, peraí, mas tem uma coisa errada, né? A gente falou no começo aqui, né? Se entra lixo numa análise, o output da inteligência artificial é ruim. Então, se a gente, por algum erro humano desse processo, entra uma variável errada ou entram dados incorretos, o output tem que no final ser avaliado. E a gente sabe as perguntas? Pois é, e quem vai avaliar isso no final é o humano que está por trás tomando a decisão com o suporte da IA. Então a gente tem que também, ou seja, quando você fala como é que o profissional tem que estar, então assim, o profissional, primeira coisa, não pode falar que vai ficar dependente da IA. Ele tem que ter o senso crítico, não pode delegar nesse caso, não pode abandonar ou delargar, como a gente brinca, não pode delargar. Então ele vai ter que continuar tendo todo o aprendizado como se não existisse a inteligência artificial. Pelo menos nesse primeiro momento é isso que eu vejo. Aí, com a inteligência artificial sendo corretamente treinada, vai ser de novo uma ferramenta, quase um colaborador, como a Batida falou na apresentação dela, você é um colaborador, mas no final a decisão, o apertar do botão está na mão do humano. Ele tem que continuar conhecendo do que ele está falando, do que ele está fazendo, para ele ter no mínimo senso crítico para julgar se aquela tomada de decisão no final está certa ou não. Então isso aí o entendimento do negócio, né, gente, ele não fica perdido, você precisa ter ele. Mais uma vez, é generativo, então vai ser o aprendizado. Os novos profissionais entender do negócio e saber o que a gente já falou aqui, tem que repetir, saber fazer as perguntas, porque a inteligência artificial, ela trabalha nesse contexto das perguntas, ele não é um buscador. Está saindo aí a inteligência artificial do Google, é uma grande expectativa, por quê? Porque aí vai entrar num outro cenário de buscar novas opções e trazer novos, né, aí sabe-se lá onde a gente vai parar, né? Mas geração, é isso. Criação. Geração, né? Exatamente. Criação. Então é todo esse contexto mas com a oportunidade, né, gente, de sermos com menos exposição ao risco, vamos trabalhar com mais o contexto, vamos trabalhar de uma forma mais remota, vamos atrair profissionais que talvez não viriam para uma mineração, né, e agora conseguem ter essa opção de vir. Acho que a gente traz uma oportunidade muito grande aí. Não, perfeito, pessoal. Acho que nós já, como é que eu posso dizer, não exaurimos o assunto, né, dada a vastidão das aplicações que a gente pode ter. Não tem fim, podemos ficar aqui semana toda. Então, à medida que a gente, como é que é terreno descoberto, né? À medida que a gente vai avançando, a gente vai tomando conhecimento aí de novas necessidades, novas possibilidades de aplicação. O intuito desse painel aqui era justamente a gente situar como é que está a indústria da mineração, o que a gente tem de possibilidades de aplicação. Evidentemente que não é um tópico exaustivo, como a gente já abordou aqui, mas é um pontapé inicial e acho que isso é importante para que nós tenhamos ciência de onde nós estamos localizados aí no que tange ao aproveitamento desse potencial todo. Então, o nosso painel aqui encerra-se nesse momento. Agradeço aí a presença de todos e principalmente aos painelistas pelas ótimas apresentações. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. ArcelorMittal. Comer, quero ver. Alô, ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e planeta.